Não é tão difícil como se crê praticar a vida que leva ao céu. Creem alguns que é difícil praticar a vida que leva ao céu, vida que é denominada vida espiritual, porque ouviram dizer que o homem deve renunciar ao mundo e privar-se do que se chama concupiscência do corpo e da carne, e que deve viver homem espiritual, expressão que eles só entendem neste sentido, que devem rejeitar as coisas mundanas, que são principalmente as riquezas e as honras, andar continuamente em uma pia meditação sobre Deus, sobre a salvação e sobre a vida eterna, e passar sua vida em preces, na leitura da palavra e de livros de piedade. Eles creem que isto é renunciar ao mundo e viver pelo Espírito e não pela carne. Mas que assim não sucede é o que me foi permitido saber por numerosas experiências e por confabulações com os anjos. Ainda mais, aqueles que renunciam ao mundo e vivem em espírito por esse modo, adquirem para si uma vida triste, que não é suscetível de receber a alegria celeste, porque a vida de cada um lhe fica. Mas, para que o homem receba a vida do céu, é necessário que ele viva inteiramente no mundo, e assim nos empregos e negócios, e então, pela vida moral e civil, receba a vida espiritual, porquanto a vida espiritual não pode ser formada de outro modo no homem, ou seu espírito ser preparado de outro modo para o céu. Com efeito, viver uma vida interna e não ao mesmo tempo uma vida externa é como habitar numa casa sem alicerces, que em pouco ou se afunda, ou se fende e se arruína, ou estremece até desmoronar-se. Se a vida do homem for considerada e examinada por uma intuição racional, descobre-se que ela é tríplice, a saber, vida espiritual, vida moral e vida civil, e que essas vidas são distintas, pois há homens que vivem a vida civil e não, contudo, a vida moral, nem a vida espiritual. E há os que vivem a vida moral, mas não a espiritual. E há os que vivem tanto a vida civil como a vida moral e ao mesmo tempo a vida espiritual. Estes são os que vivem a vida do céu e os outros os que vivem a vida do mundo separada da do céu. Isto mostra que a vida espiritual não é separada da vida natural ou da vida do mundo, mas é conjunta com esta vida como a alma com o seu corpo, e que, se ela fosse separada, seria, como acaba de ser dito, como uma casa que não tem alicerces. A vida moral e civil é o ativo da vida espiritual, porque à vida espiritual pertence o bem-querer e à vida moral e civil pertence o bem-fazer. Se este for separado daquele, a vida espiritual consiste somente no pensamento e na linguagem, e a vontade se retira, porque ela fica sem arrimo. Entretanto, a vontade é o espiritual mesmo do homem. Que não é tão difícil como se crê praticar a vida que conduz ao céu, pode-se ver pelo que vai seguir. Qual é o homem que não pode ter uma vida civil e moral quando desde criança cada um é iniciado nela e a conhece pela vida no mundo? Qualquer homem pratica também essa vida, o bom como o mal, pois não há pessoa alguma que não queira passar por sincera e justa. Quase todos exercem a sinceridade e a justiça nos externos,
até mesmo aparecer como se, de coração, fossem sinceros e justos, ou como se agissem pela sinceridade mesma e pela justiça mesma. O homem espiritual deve viver do mesmo modo, o que ele pode fazer tão facilmente como o homem natural, mas com esta única diferença, que o homem espiritual creia no divino e proceda sincera e justamente, não pelo motivo único que isso é conforme às leis civis e morais, mas também porque isso é conforme às leis divinas. Porque desde que esse homem, quando age, pensa nas coisas divinas, ele se comunica com os anjos do céu, e enquanto o fizer, está conjunto com eles, e assim é aberto o seu homem interno, que, considerado em si mesmo, é o homem espiritual. Quando o homem é tal, ele é adotado e guiado pelo Senhor sem que o saiba. Então, o que ele faz de sincero e de justo, pertencente à vida moral e civil, ele o faz segundo uma origem espiritual. E fazer segundo uma origem espiritual o que é sincero e justo é fazê-lo segundo o sincero mesmo e o justo mesmo, ou fazê-lo de coração. Sua justiça e sinceridade na forma externa aparecem absolutamente semelhantes à justiça e à sinceridade nos homens naturais e até nos infernais, mas na forma interna são absolutamente dessemelhantes, porque os maus procedem justa e sinceramente, visando unicamente eles próprios e o mundo. Por isso, se eles não temessem as leis e as penas, e também a perda da reputação, da honra, do lucro e da vida, eles procederiam absolutamente sem sinceridade e sem justiça, pois não temem a Deus nem lei alguma divina, e assim não há vínculo interno algum que os detenha. Por isso é que, se lhes fosse possível, eles enganariam, saqueariam e despojariam os outros, e isto por prazer. Que eles sejam tais interiormente é o que se manifesta principalmente pelos que lhes são semelhantes na outra vida, onde a cada um são tirados os externos e são abertos os internos, em que eles vivem finalmente na eternidade. Ver números 499 a 511. E como então eles agem sem os vínculos externos, que são, como acaba de ser dito, os temores da lei e da perda da reputação, da honra, do lucro e da vida, agem como insensatos e zombam da sinceridade e da justiça. Ao contrário, aqueles que agiram sincera e justamente por causa das leis divinas, agem sensatamente quando os externos lhes são tirados, e eles são deixados a seus internos, porque eles foram conjuntos aos anjos do céu, pelos quais lhes é comunicada a sabedoria. Pelo que acaba de ser referido, pode-se ver agora que o homem espiritual pode agir absolutamente do mesmo modo que o homem natural quanto à vida civil e moral, contanto que, quanto ao homem interno ou quanto à vontade e ao pensamento, ele haja sido conjunto ao divino. Ver números 358 a 360. As leis da vida espiritual, as leis da vida civil e as leis da vida moral são também ensinadas nos 10 preceitos do Decálogo. Nos 3 primeiros preceitos, as leis da vida espiritual, nos 4 seguintes, as leis da vida civil e nos 3 últimos, as leis da vida moral.
O homem meramente natural vive na forma externa, segundo esses mesmos preceitos, como o homem espiritual, porque ele presta também um culto ao divino, entra num templo, ouve as prédicas, compõe seu rosto segundo a devoção, não mata, não comete adultério, não furta, não pronuncia falsos testemunhos, não tira os bens de seus companheiros, mas assim procede unicamente por causa de si e do mundo, a fim de se mostrar. Mas esse mesmo homem, na forma interna, é inteiramente o oposto do que se mostra na forma externa, porque de coração nega o divino. No culto, esse homem age como um hipócrita. Quando entregue a si mesmo, ele pensa, ri das coisas santas da igreja, crendo que elas apenas servem de freio ao simples. Por isso, ele foi absolutamente separado do céu. E porque ele não é um homem espiritual, também não é homem moral, nem homem civil. Porque, ainda que não mate, ele é contudo animado de ódio contra quem se lhe opuser, e por esse ódio se abrasa com um desejo de vingança. Por isso, se não fosse retido pelas leis civis e pelos vínculos externos, que são os temores, ele mataria. E porque o deseja, segue-se que ele mata continuamente. Ainda que não cometa adultérios, entretanto, pelo fato de os crer lícitos, ele é sempre adúltero, porque tanto quanto o pode, e todas as vezes que a ocasião se lhe depara, comete adultério. Ainda que esse mesmo homem não furte, entretanto, como deseja os bens dos outros e pensa que as fraudes e as astúcias desonestas não estão em oposição à observação das leis, ele furta continuamente em intenção. Sucede o mesmo quanto aos preceitos da vida moral, que consistem em não levantar falso testemunho e não desejar os bens alheios. Tal é todo homem que nega o divino e que não tem consciência alguma proveniente da religião. Que esses homens sejam tais é o que se torna evidente pelos seus semelhantes na outra vida, quando estes são postos em seus internos, depois que os externos lhes foram tirados. Então, porque foram separados do céu, eles fazem um com o inferno. Eis porque eles são associados aos que lá estão. Não sucede o mesmo aos que de coração reconheceram o divino e que nos atos de sua vida tiveram em consideração as leis divinas e agiram segundo os 3 primeiros preceitos do Decálogo, do mesmo modo que segundo os outros preceitos. Quando estes são postos em seus internos, depois que os externos lhes foram tirados, eles são mais sábios do que no mundo. Quando eles vêm aos seus internos, é como se passassem da sombra à luz, da ignorância à sabedoria e de uma vida triste a uma vida bem-aventurada, porque eles estão no divino e assim no céu. Tais coisas foram ditas para que se saiba qual é o homem natural e qual é o homem espiritual, posto que ambos tenham tido uma vida externa semelhante. Cada um pode saber que os pensamentos são dirigidos e tendem de acordo com as intenções, ou para o fim a que o homem tende. Com efeito, o pensamento é a vista interna do homem e dá-se com essa vista o mesmo que com a vista externa, pois ela se volta e se detém onde é dirigida e fixada pela intenção.
Se, pois, a vista interna ou o pensamento se volta para o mundo e nele para, segue-se que o pensamento se torna mundano. Se ela se volta para si ou para a honra referida a si, torna-se corporal. Mas se se volta para o céu, torna-se celeste. Por conseguinte, se é para o céu que ela se volta, ela se eleva. Se é para si, ela se afasta do céu e mergulha no corporal. E se é para o mundo, ela se afasta também do céu e se fixa nas coisas que estão diante dos olhos. É o amor do homem que faz a intenção e que determina a vista interna do homem ou o pensamento para os objetos do amor. Assim, o amor de si, para si e para o que é seu. O amor do mundo para as coisas mundanas e o amor do céu para as coisas celestes. Por estas explicações, pode-se saber em que estado se acham os interiores do homem que pertencem à sua mente quando se conhece seu amor, isto é, que, em quem ama o céu, os interiores foram elevados para o céu e abertos por cima. Naquele que ama o mundo e que se ama a si próprio, os interiores foram fechados por cima e abertos no exterior. Daí se pode concluir que, se os superiores que pertencem à mente foram fechados por cima, o homem não pode mais ver os objetos que pertencem ao céu e à igreja. E esses objetos estão nele na escuridão. E as coisas que estão na escuridão são negadas ou não são compreendidas. Daí vem que os que amam a si e ao mundo acima de todas as coisas, como neles as coisas superiores da mente foram fechadas, eles negam de coração as divinas verdades. E se dizem alguma coisa a respeito, pela memória, a verdade é que não a compreendem. Eles não a consideram também de outro modo senão como coisas mundanas e corporais. E por serem tais, eles só podem ocupar seu espírito com coisas que entram pelos sentidos do corpo, coisas que até são as únicas em que eles se deleitam, e entre as quais há muitas que são impuras, obscenas, profanas e criminosas, e que não podem ser desviadas, porque neles não há influxo do céu em suas mentes, porque essas mentes, como já disse, foram fechadas por cima. A intenção do homem, pela qual se fixa sua vista interna ou pensamento, é a sua vontade, porque aquilo que o homem quer, para isso tende, e naquilo a que tende, ele pensa. Se, pois, ele tende para o céu, aí se fixa seu pensamento e com ele toda a sua mente, que assim está no céu, de onde depois ele olha abaixo de si o que pertence ao mundo, como aquilo que se olha de cima do telhado de uma casa. Daí vem que o homem cujos interiores pertencentes à sua mente foram abertos, pode ver os males e os falsos que estão nele, porque eles estão por baixo da mente espiritual. E por outro lado, o homem cujos interiores não foram abertos não pode ver seus males nem seus falsos, porque ele está neles e não por cima. Daí se pode concluir de onde vem ao homem a sabedoria e de onde lhe vem a loucura, e qual deve ser o homem depois da morte, quando ele é deixado a querer e a pensar, e também a agir e a falar, segundo os seus interiores. Estas explicações foram dadas para que se saiba o que é o homem interiormente, embora pareça semelhante a um outro exteriormente.
que não é tão difícil quanto se crê praticar a vida do céu é o que se torna agora evidente, pois basta que o homem, quando seu espírito for dirigido sobre alguma coisa que se lhe apresente e que ele sabe ser insincera e injusta, pense que isso não deve ser feito porque é contra os preceitos divinos. Se o homem se acostumar a pensar assim e por conseguinte contrair o hábito, então pouco a pouco ele é conjungido ao céu, e quanto mais ele for conjungido ao céu, mais os superiores que pertencem à sua mente se abrem, e quanto mais se abrem, mais ele vê o que é o insincero e o injusto. E quanto mais ele vê tais males, mais eles podem ser dissipados, porque um mal não pode ser dissipado senão quando é visto. Este é o estado em que o homem pode entrar pela liberdade, porque quem não pode pela liberdade pensar assim? Ora, quando o homem foi iniciado, o Senhor então opera todos os bens nele e faz que não só ele veja os males, mas também que os não queira, e finalmente os tenha em aversão. É isso que se entende por estas palavras do Senhor. O meu jugo é fácil e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 30. Contudo, é necessário saber que a dificuldade de pensar assim e também de resistir aos males cresce na proporção que o homem, por sua vontade, faz os males, porquanto ele se habitua a eles de tal forma que finalmente não os vê, e depois os ama, e pelo prazer de seu amor os desculpa, e por ilusões de todo gênero os confirma, e diz que eles são permitidos e que são bens. Mas isto se dá com aqueles que, na idade da adolescência, se precipitam nos males como sem freio, e ao mesmo tempo rejeitam de coração as coisas divinas. Um dia foram-me representados o caminho que conduz ao céu e o que conduz ao inferno. Havia um caminho largo dirigindo-se para a esquerda ou para o norte. Nele apareciam muitos espíritos que o seguiam. Mas, a uma certa distância, viu-se uma pedra bastante grande, em lugar onde terminava esse caminho largo. Dessa pedra partiam depois dois caminhos, um para a esquerda e o outro do lado oposto para a direita. O caminho que ia para a esquerda era apertado ou estreito, conduzindo pelo ocidente ao sul, e assim na luz do céu. O caminho que ia para a direita era largo e espaçoso, conduzindo obliquamente de cima para baixo para o inferno. Todos aqueles espíritos foram vistos andando no mesmo caminho até a grande pedra onde havia a bifurcação. Mas quando aí chegavam, eles se separavam. Os bons voltavam à esquerda e entravam no caminho estreito que conduz ao céu. Mas os maus não viam a pedra que estava na bifurcação e caíam sobre ela e se feriam. E quando se erguiam, corriam à direita no caminho largo que ia para o inferno. Depois foi-me explicado o que tudo isso significava, a saber, pelo primeiro caminho, que era largo, onde um grande número de espíritos, tanto bons como maus, andavam juntos e conversavam entre si como amigos, porque entre si não se manifestava à vista diferença alguma, eram representados aqueles que, nos externos, vivem de modo semelhante, sincera e justamente, e que não são discernidos à vista. Pela pedra da bifurcação ou do ângulo sobre o qual caíam os maus, que depois corriam para o caminho que conduzia ao inferno,
era representada a divina verdade, a qual é negada pelos que olham para o inferno. No sentido supremo, por essa mesma pedra era significado o divino humano do Senhor. Aqueles, porém, que reconheciam a verdade e ao mesmo tempo o divino do Senhor, entravam no caminho que levava ao céu. Por esse modo, pude ver ainda que os maus como os bons vivem semelhantemente nos externos, ou seguem um mesmo caminho. Por conseguinte, uns tão facilmente com os outros, e que, entretanto, aqueles que de coração reconhecem o divino do Senhor, principalmente dentro da igreja, são conduzidos para o céu, e os que o não conhecem são levados para o inferno. Os pensamentos do homem que procedem da intenção ou da vontade são representados na outra vida por caminhos. Lá se apresentam também à aparência caminhos absolutamente segundo seus pensamentos que procedem de sua intenção. Daí vem que, pelos caminhos, se conhecem quais são os espíritos e os seus pensamentos. Por este modo, vi também o que se entende por estas palavras do Senhor. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que andam por ele. Estreito é o caminho e apertada a porta que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Se estreito é o caminho que conduz à vida, não é porque ele seja difícil, mas é porque há poucos que o acham, como acima se disse. Por essa pedra que se viu no ângulo onde terminava o caminho largo e comum, e de onde partiam os dois caminhos, e que eu via dirigir-se para direções opostas, compreendi claramente o que é significado por estas palavras do Senhor. Não lestes o que escrito está? A pedra que os edificadores rejeitaram foi feita cabeça de ângulo. Quem cair sobre essa pedra será quebrado. Lucas capítulo 20, versículos 17 e 18. A pedra significa a divina verdade, e a pedra de Israel, o Senhor quanto ao divino humano. Os edificadores são os que eram da igreja, e cabeça de ângulo é onde começam os dois caminhos. Cair e ser quebrado é negar e perecer. Foi-me permitido falar na outra vida com alguns que se tinham afastado dos negócios do mundo a fim de viverem pia e santamente, e também com alguns que se tinham infligido diversos castigos por terem acreditado que era isso renunciar ao mundo e domar as concupiscências da carne. Mas a maior parte dentre eles, tendo contraído por esse modo uma vida triste e se tendo afastado da vida de caridade, vida que somente no mundo pode ser efetuada, não podem ser consociados com os anjos, porque a vida dos anjos é alegre por bem-aventurança e consiste em fazer bens que são as obras de caridade. E, além disso, aqueles que passaram sua vida fora das coisas do mundo abrasam-se com a ideia do mérito e, por conseguinte, desejam continuamente o céu e pensam na alegria celeste como uma recompensa, ignorando absolutamente o que é a alegria celeste. E quando eles são introduzidos entre os anjos e na alegria angélica, que rejeita o mérito e consiste em trabalhos ativos e em serviços práticos
E na bem-aventurança procedente do bem que se faz pelo cumprimento desses deveres, eles se admiram, tal como pessoas que veem coisas estranhas à sua fé. E como não têm a faculdade de receber essa alegria, eles se retiram e se unem aos seus, isto é, aos que tiveram no mundo uma vida semelhante. Mas os que viveram santamente nos externos, continuamente nos templos e aí em preces, e que afligiram suas almas e ao mesmo tempo pensaram continuamente que seriam assim mais estimados e mais honrados do que os outros, e finalmente considerados como santos depois de sua morte, eles não estão na outra vida no céu, porque agiram assim para si próprios. E como eles mancharam as divinas verdades pelo amor de si próprios em que as mergulharam, alguns deles são tão insensatos que se julgam deuses. Por isso, estão no inferno com seus semelhantes. Alguns outros são astuciosos e falsos, e estão nos infernos dos pérfidos. São os que agiram semelhantemente na forma externa por meio de artifícios e astúcias, pelos quais eles induziram o vulgo a crer que havia neles uma santidade divina. Tais são muitos santos da religião papal. Foi-me também permitido falar com alguns deles, e então sua vida me foi claramente descrita qual fora no mundo e qual ele o foi depois. Tais coisas foram referidas para que se saiba que a vida que conduz ao céu não é uma vida separada do mundo, mas no mundo. E que uma vida de piedade sem a vida de caridade, que só pode ser exercida no mundo, não leva ao céu. Mas o que leva ao céu é uma vida de caridade que consiste em agir sincera e justamente em toda função, em todo negócio e em toda obra, segundo o interno. Daí por uma origem celeste, origem que está nesta vida quando o homem age sincera e justamente, porque é segundo as leis divinas. Esta vida não é difícil, mas a vida de piedade separada da vida de caridade é difícil, e ainda mais afasta do céu tanto quanto se crê que ela conduz ao céu.